no capítulo 5 do Evangelho de João. Aleluia. Irmãos, nesta noite é importante que você adore o Senhor pelo que Ele já fez na sua vida. Aleluia. É importante você adorar o Senhor pelo que Ele ainda pode fazer. Aleluia. Mas mais importante, irmãos, primordial é você adorar o Senhor pelo que Ele é. Aleluia. Adore o Senhor nesta noite pelo que Ele é, irmãos. Aleluia. Nós não estaríamos aqui, irmão. Não seria digno nós estivéssemos aqui só pelo que o Senhor pode fazer por nós ou pelo que Ele já fez. Nós seríamos meros interesseiros, irmãos. Nós seríamos igual o mundo lá fora que só corre atrás de quem pode lhe dar alguma coisa. Mas o crente verdadeiro é para estar questionando agora no Senhor pelo que Ele é. Aleluia. Porque Ele é aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. João capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus respondeu-lhe e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele homem que havia sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Aleluia. Eu peço que os irmãos orem, porque eu estou desde ano para a garganta querendo incomodar. Mas enquanto ela vai sair, nós estamos aqui para dar glória a Deus nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto é muito conhecido, aleluias. Mas, mesmo conhecido, irmãos, Deus vai nos dar uma palavra nesta noite e vai continuar alegrando os corações e confirmando o que Ele já tem dito nesta noite. Hoje é noite de se lembrar quem nós somos, irmãos. É noite de se lembrar de onde o Senhor Jesus nos tirou. E é noite de continuar agradecendo Ele pela tão grande salvação que Ele nos deu. Aleluia. No tempo cronológico desta palavra, irmãos, esse homem não estava aí, irmãos, por opção dele. Ele não foi morar no tanque de Betesda porque era a opção dele. Era a tradição dos judeus que todo enfermo não podia morar no seio da sua família. Aquelas pessoas, irmãos, que nasciam acometidas de enfermidades como esta, como as que foram descritas no texto, cegos, paralíticos, ressecados e diversas modalidades de enfermos, eles não podiam morar no seio das suas famílias. Eles tinham lugares específicos, como esse tanque que a palavra cita, para morar. Aleluias. E apenas até os 6 anos de idade, mas era permitido que o enfermo morasse na sua família. Era apenas mais ou menos por uma idade que ele pudesse se virar mais ou menos sozinho. E a família não podia gozar da presença daquele seu parente enfermo. Bendito seja o nome do Senhor. E havia ali, irmãos, esse tanque. E nesse tanque jazia grande multidão. E lá estava esse homem, irmãos, que chegou ali aos 6 anos de idade. E durante 37 anos, irmãos, ele viu a mesma cena se repetir. Aleluia. Você pode parar e começar a pensar um pouquinho na vida deste homem nesse momento. Aleluia. Você teve direito a ter a sua juventude. Você teve direito a crescer. Você teve direito a brincar na rua com seus amigos. Você se tornou adolescente, foi para o conjunto da mocidade para acordar de louvar o nome do Senhor. De entrar no templo, de agradecer o teu Deus. Mas aquele homem, irmãos, não teve direito a nada disso. Aleluia. Não podia entrar no templo. Enfermo algum podia entrar no templo. Ele não podia conviver com a sua família. Não podia ter relacionamentos. Aleluia. Mas você teve essa oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. E este já é um motivo grande de você dar glória a Deus nesta noite. Porque Deus te fez perfeito. Aleluia. Você tem dificuldade na
mas você tem as suas duas pernas boazinhas para vir para a casa do Senhor, adorar e dobrar o seu joelho e falar com Deus, como nós já falou nesta noite. Aleluia. E o homem estava ali, irmãos. E é interessante você analisar a cena. Como diz o Índio Samuel Mariano, era o homem, a cama e o tanque. Um homem coxo, irmãos, uma cama velha e um tanque que só de vez em quando vinha um anjo e movimentava as águas, e só quem tinha condições de se locomover podia chegar naquele tanque. A cena não era muito propícia para o milagre chegar, irmãos. Mas nesta noite você está no local propício para o seu milagre acontecer. Você está na casa do Senhor. Você está na presença do Senhor. Ele já chegou aqui. Ele não vem aqui esporadicamente. Ele está todos os dias ouvindo a sua oração. Ele não está aqui mandando um anjo movimentar as águas. Ele está aqui presente, contemplando você, para você saber que Ele está aqui. Aleluia. Que Ele pode resolver o seu problema. Aquele local, irmãos, era um local que de vez em quando, a Bíblia não diz de quanto em quanto tempo, mas esporadicamente, não era Jesus, não era Deus, um anjo vinha e fazia um movimento nas águas. E alguém que conseguia chegar nas águas, o primeiro, irmãos, nesta noite é muito. Se você parar e prestar atenção, irmãos, que aquele homem dependia de uma série de fatores físicos, irmãos, para chegar naquele tanque. Havia uma multidão, irmãos, disputando o mesmo milagre. Nesta noite, irmão, só quem quer o seu milagre é você. Aleluia, glória a Deus, porque não tem ninguém querendo o que você quer, irmão. Está bem pertinho o Senhor resolver a tua causa, porque a sua causa só você não quer. E aliás, não é só você, não tem gente orando para você, olha, abençoar também. Aleluia, você não está sozinho, não, a igreja está orando por você. Aquele homem não tem ninguém por ele, irmão, porque estavam todos lá. Todo mundo que estava lá queria a mesma coisa, entrar no tanque. Mas você, irmãos, o que você quer só quem quer você. E ainda tem o benefício dos santos, aleluia, orar por você, pelo seu problema também. Aleluia. Mas um dia, irmãos, depois de 37 anos, só o homem, a cama e o tanque. A cena muda, irmãos. Agora é o homem na cama, no tanque. Mas o Filho de Deus chegou lá para falar com aquele homem. Aleluia. Irmãos, pode até ser que esteja demorando algum tempo o Senhor Jesus falar com você. Mas como nós já falamos, os hinos já para nesta noite, é você quem tem que ir em direção do Senhor. É você quem tem que orar, é você quem tem que buscar. É você quem tem que abrir mão deste mundo e fazer a vontade do Senhor para o milagre chegar na sua vida. O Senhor aqui, irmão, Jesus foi nesse lugar, não foi porque aquele homem nem conhecia Jesus. Não sabia nem que ele existia. O Senhor Jesus foi ali, porque quando Ele quer operar, Ele opera. Ele não precisa nem da nossa fé para operar, irmãos. Quantas vezes Deus deu livramento desses jovens pela oração dos seus pais? Quantas vezes Deus nos abençoou porque outras pessoas estavam orando por nós? Nós nem esperávamos aquilo, mas Deus honrou a fé de alguém para nos abençoar. E Jesus chegou, irmãos. Jesus chegou, e quando Ele chega, irmãos, a cena muda. Quando Ele chega, irmão, não é só um que é abençoado por vez, Ele tem o poder de abençoar toda uma multidão. Aleluia. Você não precisa se preocupar com concorrência nesta noite, porque o Deus que você serve, Ele vai abençoar o mundo inteiro. Aleluia. De uma vez só, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre todo mundo, contemplando os bons e até mesmo os maus. Ele é tão poderoso, mas tão justo, que até o ímpio, quando se esforça por uma coisa, Ele abençoa o ímpio. É verdade. Quanto mais você, irmão. Aleluia. E Jesus olha para o homem. E o homem sem nem se tocar de quem falava com ele. Muitas vezes, irmãos, quando chega alguém importante na nossa casa, ou a gente tem encontro com alguém que é importante, que pode fazer alguma coisa por nós, a gente vai logo se abrir e dizer, porque eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Nós somos meio oportunistas às vezes, né? Mas esse homem não se aproveitou da presença do Senhor naquele local. Ele apenas contou ao Senhor Jesus a sua situação. Ele disse, Senhor, nem conhecia, mas tratou Jesus com respeito. Se hoje é respeito chamar alguém, Senhor, naqueles tempos era mais ainda. E hoje muitas vezes nós vemos, irmãos, os filhos em casa não respeitam os pais, não respeitam o pastor, não respeitam os irmãos. Irmão, eu já disse aqui, vou dizer de novo, eu não sou nem membro desta igreja, mas qualquer
me dar um conselho, eu tenho toda a humildade de ouvir. Eu tenho 29 anos, sou independente, sou um casado, mas tenho, irmão, toda a simplicidade do mundo de ouvir qualquer irmão desse me dar um conselho. Quando ainda não sou muito velho, não, eu sou do tempo, meu pai só dava uma surra e eu ia para casa. E aqui nessa igreja, irmão, eu vou dizer nesta noite isso, eu acho, tenho uma grande admiração pelo irmão que nesta noite, irmãos. Pela forma que esse homem conduz a sua família, eu vejo a reverência que esses filhos trazem nesse irmão Junei. Irmãos, quando eu vejo o irmão Junei tratando com os filhos dele, eu fico, Jesus, eu quero ser igual a esse homem. Porque hoje é muito difícil, irmão. Me perdoe dizer que os irmãos estão achando ruim, mas os filhos, ser obedientes aos pais e educar como os filhos do irmão Junei, é difícil. É difícil. É verdade. Eu nunca vi o irmão Junei falar mais do que uma vez para o filho dele obedecer, não. E não tem negócio de recurso, não, pai, não, é direto. Falou, seja assim, mocidade. Quando seu pai falar, ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Honra teu pai e tua mãe para te falar um dia lá para os teus dias nesta terra. Aleluia. Assim como é a voz do Senhor, mais daquele que vão para essa voz do Senhor. Quando o Senhor fala, irmão, é para transitar em julgado na hora para ser cumprido. Aleluia. A palavra do Senhor, que ele não tem recurso, não, irmão. O processo de vida na verdade é cheio de recursos, mas a palavra do Senhor não tem homem que tenha caneta para recorrer do que o Senhor está pedindo. Aleluia. Porque o juiz do tribunal é ele. Lá no Salmo 9, versículo 4 está dizendo que o Senhor é justo juiz e ele está no seu tribunal julgando justamente. Aleluia. Ele é o juiz, o advogado e o promotor no mesmo processo, irmão. Não tem que possa recorrer do que o Senhor determinou. Aleluia. E é tanto, irmão, que quando ele diz, levanta, toma a tua cama e anda. O homem imediatamente, irmão, não perguntou quem era ele para mandar ele levantar. Não perguntou quem era ele para ter poder para mandar ele levantar. Eu disse que logo o homem ficou são. Aleluia. Muitas pessoas já têm passado ali, homem, vai embora. Desista disso, você nunca vai conseguir entrar nesse tanque. Porque o problema dele, irmãos, era pior do que os outros, porque ele dependia de alguém para se locomover. Ele não podia nem andar, irmãos. O surdo, um leproso, tinha alguma vantagem. E tem mais, irmãos, os estudiosos dizem, o homem é mau desde a sua gênese. Naquele local, irmãos, já havia pessoas que se aproveitavam da situação desses enfermos para lucrar. Os sacerdotes, as pessoas que tomavam conta da lei, irmão, já havia quem comprava um lugar mais próximo do tanque, para chegar mais próximo do milagre, para chegar mais próximo do tanque, para quando a água fosse movimentada cair primeiro. Havia ali, irmãos, os apostadores dos milagres. Pessoas que ficavam, eu aposto que o aleijado vai cair primeiro. Eu aposto que quem vai cair primeiro é o cego. Pessoas lutando, irmãos, e apostando na desgraça dos outros. Ei, irmão, é mal dizendo que o inimigo já apostou algo lá no inferno que você ia cair. Os demônios estão apostando que vão conseguir derrubar, irmão, mas quem batalha por você é Deus. Quem te livra é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem faz você vencer é Deus. O inimigo pode pensar o que ele quiser, mas você vai permanecer porque quem lhe sustenta é Deus. Aleluia. Pode deixar o mundo falar o que quiser, irmãos, porque quem está com você é maior do que quem está comigo. Não escude não, irmãos. Ore para o Senhor. É Deus, aleluia, Pai. E a palavra diz que ele ficou são, irmãos. Quando Jesus disse, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a tua cama e partiu. Bendito seja o nome do Senhor. Mas você pode parar e pensar assim, mas por que Jesus mandou ele levar a cama? Será que uma pessoa que era aleijada começou a andar para querer levar a cama para se lembrar que era aleijado? Será que quem era cego usava aqueles óculos escuros para esconder o defeito dos olhos, vai querer andar de óculos escuros depois do Senhor lhe dar visão? Será que quem andava de muleta vai querer andar carregando as muletas depois que o Senhor Jesus curar suas pernas? Não, irmãos. O Senhor Jesus mandava levar a cama, irmãos, para ele nunca esquecer quem fez o milagre por ele, para ele nunca esquecer de onde ele saiu, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus nos achou nesse mundo numa situação muito pior do que esse homem. Aleluia. Ele olhou por nós, irmãos. Ele também olhou para nós e disse, levante e ande. Porque muitas vezes nós temos as pernas sãs, irmão, mas nós não conseguimos caminhar.
Quantas vezes nós estamos em casa sadios, mas falta força. Mas nessa noite é noite de se levantar, irmãos. Tome a sua cama, que é o problema que você tiver, mas ele está debaixo do seu braço. Aleluia. Venha para a casa do Senhor e adore. E diga assim: foi o Senhor que mandou levantar. Foi o Senhor que mandou caminhar. Aleluia. Eu nunca vou me esquecer de onde Ele me tirou. Aleluia. Porque onde Ele me tirou é onde você está hoje, é motivo de edificação. Aleluia. E através da sua vida o Senhor pode operar. Ele pode lhe usar para salvar almas. O seu testemunho edifica vidas aí fora, irmãos. Não pense que a sua vida é a vida simples, não. Você é filho do rei. Aleluia. Você pode até pensar que é pequeno e não serve nada, mas o seu testemunho, aleluia, é grandioso para encher corações que estão aí fora. Aleluia. Ele tinha que levar a cama, irmãos, para quando chegasse em casa todo mundo visse: você agora está curado, não precisa mais ninguém. Eles precisam. Eu preciso ainda deste homem que mandou levar a cama. Porque ele não disse só levar a cama, ele disse: anda. E quando Jesus mandava andar, mas era andar em direção ao céu. A nossa caminhada aqui, irmão, não é só de um lado do outro, não, é em direção ao céu. É ir morar no céu, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, quando o homem começa a crescer na vida, ele começa a esquecer de onde saiu. Começa a se envergonhar do que era. Aleluia. Nesta noite está aqui Edinaldo, irmãos, que me conhece desde pequeno. Quando eu cheguei na igreja da Assembleia de Deus, Edinaldo já estava fazendo alguns meses. Pouco depois que Edinaldo aceitou Jesus, eu cheguei na Assembleia de Deus. Aleluia, Edinaldo conhece a minha trajetória. Lá na Paraíba, pastor, a gente tem um ditado que diz assim, que quando o filho já está crescido, criado, que é todo bonitinho, ajeitado, todo mundo quer ser o pai, né? Todo mundo, quando o filho é bonito, crescidinho, está tudo bem, todo mundo quer ser o pai. Mas criar, irmãos, cuidar na hora da dificuldade, quase ninguém quer. E com isso eu quero dizer, irmãos, que eu não nasci advogado, não. Edinaldo conhece a minha família e sabe que meus pais são muito humildes. Meu pai, irmãos, é aposentado num salário mínimo. Eu não era para ser ninguém na vida. O mundo quase me levou e quase me derrotou. Aleluia. E para mim estudar, irmãos, para mim sair de casa, com 17 para 18 anos de idade, morar em Natal, não foi porque minha família tem condição de pagar, não. Porque não tinha. Mas o Senhor cuidou de mim ali, irmãos. Eu fui para lá e na bagagem só ia uma coisa, irmãos, uma grande chance de dar tudo errado. A bagagem estava carregada, irmão, de coisas que iria fazer dar tudo errado. Mas quando o Senhor, irmão, chega onde você está, irmão, a história é diferente, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não tenho vergonha, irmão, de dizer que morei ali na casa de estudante do Rio Grande do Norte, que cheguei ali e vi um quarto com 9 pessoas, um quarto menor do que este culto. Os irmãos conhecem aqui beliche, né? Pois eu morava lá em Natal dormindo numa triliche, mas faltando era 3 camas em cima da outra, 2 palmos para bater a minha cabeça no teto. E não tenho vergonha de contar isso canto nenhum. Fome eu nunca passei, eu nunca fui dormir com fome, mas muitas vezes eu vendi o almoço para comprar janta. Aleluia. E vi muitos colegas fazer isso também. Porque, irmãos, quando você está longe de casa, quando você está em casa, o orgulho é bom, mas estão comendo prato. Mas quando você está longe, irmãos, a gente diz lá que lá é casa de estudante, é lugar que o menino chora e a mãe não vê. A dificuldade era grande, irmãos, e lá só tinha você e depois você de novo para cuidar de você. Não dava tempo a família chegar lá, até porque não tinha, irmãos. Era aquele contadinho do mês, se acabasse, acabou. Quantas vezes, irmãos, saí de casa, fui para casa, fui para aula de ônibus e voltava a pé. 6, 8 quilômetros andando a pé. Mas o Senhor hoje me deu um carro para andar. Aleluia. Hoje eu moro num apartamento, só eu e minha esposa está extremamente confortável, visto do que já foi. Não estou rico de jeito nenhum, irmão, mas o Senhor já tem abençoado. Tem um dia que olha assim e pensa: rapaz, Deus, quem era ele? Aleluia. Glória a Deus. E lá também ninguém dizia que ia dar nada, irmãos. Lá também ninguém dizia que ia dar nada. E às vezes eu conversando com minha esposa, uma história assim tão... Foi um milagre tão grande, irmãos, que eu demoro assim às vezes a contar a história, porque se eu chegar e for contar uma pessoa que resolve para minha vida, a pessoa não acredita não. Porque eu saí de casa, irmãos, eu estava na 7ª série. Isso em 2003. E em 2007, irmãos, eu já era aluno do curso de Direito da Universidade Federal de Campina Grande.
Aleluia. Naquele tempo, irmão, não tinha cota não. Eu concorri no vestibular, os outros andaram da mesma forma. O Senhor Jesus me levou até ali. Estudei na tal dos colégios mais simples, mas o Senhor também me deu a oportunidade de melhores colégios. Usou pessoas para me dar bolsa, para me ajudar, porque eu permaneci, irmão, no propósito. Carreguei a cama e não tenho vergonha de dizer em canto nenhum, irmãos. E eu dizia à minha esposa: um dia eu vou levar você para mostrar o que é a casa de estudante. Onde foi que eu morei? E às vezes alguém pensava: não vai levar a senhora lá para ver lá não. Não demorou muito não, foi logo na lua de mel. Quando a gente chegou em Natal, eu vou passar para mostrar um negócio a você. E passei lá e mostrei a ela. Disse: foi daqui que eu saí. E tenho muito orgulho, irmãos, porque muitos médicos aqui do interior, até que trabalham aqui em Pereira, moraram lá e não dizem a ninguém, porque tem vergonha. Não, eu morava em Natal, dizia que morava em Ponta Negra, em Capim Macio, mas eu morava na Cidade Alta, irmão, na casa do estudante, e de lá, irmãos, vou morar no céu de glória. Aleluia, o Senhor Jesus vai saber onde você está, se é no deserto, se é no vale, aonde você estiver, no plano, não só tem emprego rodeando. Ele pode chegar e pode tirar você de lá e exaltar e lhe abençoar a sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu amigo, nesta noite, lembre de onde o Senhor Jesus lhe tirou. Lembre o que Ele fez na sua vida. Um dia começando com o pastor Evangelho, pastor, eu admiro muitos irmãos aqui em Pereira, porque numa cidadezinha dessa, sem oportunidade, mas os irmãos são muito guerreiros, muito vitoriosos. Eu venho muito aqui, porque eu tenho o prazer de estar aqui e ver como esse povo é abençoado. Eu olho ali para a Heitor e fico pensando: ó, irmãos, já está se escondendo ali, né? É um milagre, irmãos. Admiro muito Heitor, Daí, outros irmãos aqui, porque numa cidade sem oportunidade, os irmãos terem prosperado, terem crescido na vida. Não são ricos também não estou dizendo que eles são ricos não. Mas muitos irmãos relaxaram e se acomodaram, e os irmãos foram em frente. Tiraram forças de onde não tinha, irmãos, e Deus tem abençoado e honrado os esforços dos irmãos. E é um exemplo, irmão, porque tem muita gente em cidade grande, lá em Paulo dos Ferros mesmo, que são encostados até hoje, porque eles ficaram acomodados. Mas a palavra hoje é para você levantar. Aleluia. Tenha cama, seja aleijado, seja bom, seja o que for. O Senhor Jesus hoje te levanta, te dá força, para você vencer, seja qual a adversidade que for, porque Ele está do seu lado. Aleluia. E depois que você é abençoado, irmão, chegam pessoas para ficar querendo dar pitaco porque você é diferente. Quando você aceita Jesus, quando você muda, mas por que você tem que ser assim agora? Nunca ninguém olhou para aquele homem, mas quando os homens viram ele andando com a cama debaixo do baixo, o instante chegou. Ei, mas você não pode andar com essa cama não. Hoje é sábado. Irmãos, aquela lei de guardar o sábado é tão séria, pastor, o senhor sabe disso. Existiam mais de 60 leis, irmãos, em Israel, falando que não podia se fazer no sábado. E várias vezes falavam que não podia carregar nada. O negócio era tão sério, irmão, que não podia nem sequer um alfinete no bolso. Tinha uma lei que dizia que nem um alfinete você podia carregar no bolso. Mas quando Jesus chegou na vida daquele homem, irmão, não teve mais negócio de lei não. Ele só queria obedecer àquele que falou com ele naquele momento. E nesta noite ele digo: obedeça a voz daquele que fala com você nesta noite. Porque não é o irmão Roberto que está falando, não. Aleluia, a palavra, é o Senhor Jesus que fala nesta noite. E quando os homens disseram: mas por que tu leva? Ele disse: porque o homem que me curou, ele mesmo disse: toma essa cama e leve e anda. Aleluia. Jesus primeiro disse: levanta. E depois Jesus disse: toma tua cama. E ele colocou a cama debaixo do braço. Bendito seja o nome do Senhor. A cama que ele estava levando, irmão, representava o seu testemunho de vida. O milagre que ele iria contar a partir daquele momento. Irmão, não cesse de contar algum do milagre que Jesus já fez na sua vida. Eu estou contando isso aqui, irmão, não é para o irmão achar que eu tenho alguma coisa, não. É para você saber que Deus faz. Deus faz, mas ninguém pensa que Deus pode fazer na sua vida, Ele chega e faz. Tudo que eu tenho, irmão, não era para mim. Se você chegasse a dar um sabenço na igreja, há alguns anos atrás, você disse: quem vai ser o advogado aqui na igreja? O único da fila era eu. O único da fila era eu. O irmão Hugo que esteve aqui quarta-feira passada, os irmãos veio simples daquele jeito, irmãos. Mas o pai dele é um dos homens mais ricos de Paulo dos Ferros. Mas, irmãos, eu admiro muito ele, porque em nenhum momento ele se escorou no nome ou na fortuna do pai dele. Irmão Hugo tem construído a carreira dele, ninguém conhecia como filho
Júnior não, é doutor Hugo. Porque ele não ficou, irmão, na sombra do pai. Tem muita gente que se acomoda porque o pai tem alguma coisa, mas ele também foi para Natal. Fez a faculdade dele e está lá no final em Paulo do Céu trabalhando. A esposa também é advogada e não está lá debaixo das asas do pai, não, irmãos. Construiu a sua própria história. E por isso eu admiro muito ele. Porque ele tinha tudo para ficar lá cuidando dos negócios do pai e não precisava estudar, não ter desconforto de sair de casa, não. Mas ele disse: não, não quero ser ferido, não, quero ser Hugo. Porque o meu Deus pode me honrar. O pai dele nem crê que ele, se Jesus abençoou meu pai, que não é quanto mais eu. Aleluia. Ele foi em busca também da vitória dele, irmãos. Ele tem considerações que Deus te abençoar grandemente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E por último, Jesus disse àquele homem: anda. Aleluia. Anda, meu irmão. Se levante nesta noite. A ordem do Senhor para a nossa vida, irmãos, é avançar. Aleluia. Pode estar o mar na sua frente, mas Jesus diz nessa noite: marche que muralha cai, o mar se abre, aleluia. Mas Deus não vai deixar você ficar parado. Deus vai levar você até o lugar da vitória. Não adianta, não pode ter o que tiver na sua frente, mas Deus tira, porque quando você é para vencer, você vence. Aleluia. Agora, quando você chegar, se lembre de carregar a cama. Não se esqueça de onde você saiu, não. Aleluia, porque você pode ostentar, mas a glória é de Deus. Você pode estar ganhando bem, mas a glória é de Deus. Você pode estar pegando, mas a glória é de Deus. Você pode estar abençoado, mas ainda assim a glória é de Deus. Aleluia, você pode estar onde você estiver, mas a glória vai ser sempre de Deus. Porque não foi você, você não tem capacidade para nada, mas Deus fez tudo na sua vida. Aleluia. Se lembre sempre disso, irmãos. Se lembre sempre disso. Não importa quão pesada seja a sua cama, irmãos. Carregue. E dê testemunho dela. Diga: eu era assim, eu era o homem do tanque, mas ele me viu um dia. Jesus nem ia para lá, irmão. Jesus estava indo para aquela festa que estava em Jerusalém. Mas ele olhou e disse: vamos ali, de Betesda. Aleluia. Ali, irmãos, era um lugar que de vez em quando ia um anjo. Mas nesta noite ele próprio veio aqui ouvir a tua petição. Ele próprio veio aqui abençoar você. Ele próprio veio aqui falar com você. Ele próprio veio aqui dizer: ande, você levanta. Eu lhe dou forças. Eu renovo a sua força nesta noite. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. A nossa direção é o céu, irmãos. E o céu não é uma coisa para quem é estado, para quem é parado, irmãos. O céu é para quem tem coragem de andar. O céu é para quem tem coragem de carregar a cama. Nesta noite, irmãos, leva esta mensagem. Levante, anda, carrega a sua cama, anuncia o que este Jesus fez na sua vida. Aleluia, para este período todo saber que é Ele que levanta, que Ele tira você do lamaçal do pecado, que Ele tira você da escassez, que Ele tira você da dificuldade e coloca você para ir o tempo de agradecer ao Senhor pelo que Ele fez. É interessante, irmãos, que esse cidadão que agora não diz nem o nome dele, quando ele sai, Jesus diz: quando ele sai andando. Ele não parou nem para agradecer, porque ele não sabia quem era Jesus. Foi-se embora. E a Bíblia diz que Jesus vai até o templo. E quando chega ao templo, aquele homem está lá, irmãos, agradecendo a Deus pelo milagre que aconteceu. Ele podia ter ido logo para casa e dizer: olha, vocês pensavam que eu não ia voltar. Vocês pensavam que eu não ia receber minha vitória, mas eu recebi, eu estou de pé. Não, irmãos, aquele homem foi direto agradecer. Aí foi direto mostrar. Ali no tempo: olha, eu não podia entrar aqui porque eu era sujo, eu era pecador. Mas agora chega um homem que diz: levanta e anda. Aleluia, eu estou aqui para agradecer ao Deus que me deu vitória. Aleluia. Quando o Senhor lhe abençoar, irmãos, lembre de agradecer. Lembre de agradecer e é logo, irmãos. Faça como esse homem fez. Vá direto para o templo. Vá direto para a casa do Senhor. Vá direto para a casa do seu vizinho. Diga: olha, vizinho, você sabe o que eu estava passando? Sei, pois agora o Senhor mudou. Agora eu estou na bênção e vim aqui contar a vitória. E vim dizer a você que o meu Deus não me deixa só. Aleluia, Ele na frente abençoa. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite, irmãos, eu quero agradecer ao contar em nome do Senhor. Rogo os irmãos que estão orando por nós. E leve esta palavra. Levante
Quem está parado, quem está pensando em desistir dessa caminhada, irmãos, o céu, irmão, é para agir até o fim. Não é para você ficar parado e pensando que as coisas vão ficar por aqui, não, irmão. Deus tem uma história linda para fazer na sua vida. Mas você tem que levantar, irmãos, e carregar a cama e mostrar a este pereiro que o Deus dessa igreja é com você. E esse seu testemunho, irmão, vai irradiar muita gente aí nesta cidade e vai alcançar muitas vidas. Mas quando isso acontecer, irmãos, lembre de onde você saiu. Lembre que foi o Senhor que levantou e fez andar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.